As igrejas hoje é o tema da lição 13, classe de adolescentes, última lição deste ano desafiador que foi o ano de 2020. Parabéns para você que chegou até aqui. Eu sou o diácono Denis Pereira, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo, presidida pelo pastor Paulo Freire. Há 6 anos estou no YouTube, há 20 anos atuo lecionando na escola dominical, liderando jovens e adolescentes, pregando, palestrando, enfim. Aqui na descrição dos vídeos tem minhas redes sociais, você conhece melhor aí o nosso ministério, você conhece melhor aí a nossa família e as nossas viagens também. E o nosso contato para atender os irmãos é o 1999 444 2831. Fale conosco. Nesse número também temos grupos de WhatsApp para professores da escola dominical, com subsídios em PDF, com revistas em PDF, trocamos ideias, conversamos com os irmãos de todos os estados do Brasil e do exterior. Faça parte destes grupos você. Também, no próximo trimestre, nós continuaremos lecionando as aulas de adolescentes, juvenis jovens, e vamos inserir a de adultos aqui no canal também, que vai falar sobre o autêntico pentecostalismo, não é? Pentecostalismo à luz da palavra de Deus, tá certo? Comente os nossos vídeos, é muito importante, faça como Pedro Ribeiro, não dá para ler aí os comentários, mas a gente lê aqui os nomes dos irmãos. Deixa aí o seu comentário também, fale como foi 2020 e a perspectiva para 2021. Joyce Marcelino comentando aqui os nossos vídeos, Goiânia, Goiás, Valmir Júnior, Nayeli Oliveira comentando aqui os nossos vídeos. Isso é muito bom, meu amigo Anderson Lopes, Eloá Pita, Geisa Aguiar, Miriam Ferreira, Deusângela Rodrigues e muita gente que comenta aqui os nossos vídeos, Clessivânia Maria, Rodrigo Orlando, Rosilene Salles e muitos irmãos que comentam, Viviane Ramos, enfim, Etne Castro, Ruth Tavares, enfim, muitos irmãos comentam os nossos vídeos. Comente aí o nosso vídeo também, inscreva-se no canal, é muito importante, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, ative o sino de notificações, faça parte da comunidade já de quase 20 mil pessoas que semanalmente são impactadas pela palavra de Deus aqui através dos nossos vídeos. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre as igrejas hoje, mas eu já quero aqui também desejar que 2021 seja um ano de milagre para a tua casa, para a tua família. As perspectivas, olhando aí os jornais, enfim, não são muito boas. Por isso, o meu desejo é este, que 2021 seja um ano de milagre para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios, para a tua igreja, para os teus alunos. Feliz 2021 para você. Lição 13, classe de adolescentes, as igrejas hoje. O texto bíblico está em 1 Coríntios 12, do 12 ao 20. O versículo 12 diz assim: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. No início do século XX, apesar da presença marcante de imigrantes europeus de origem protestante e do valoroso trabalho de missionários de igrejas evangélicas tradicionais dos Estados Unidos, nosso país era ainda quase que totalmente católico romano. Foi só com o advento do movimento pentecostal que aconteceu uma explosão de crescimento do evangelho no Brasil. O avanço da evangelização no país se deve, sem dúvida, ao pentecostalismo, e especialmente a sua vertente mais tradicional, a Assembleia de Deus, tá? Então, o assembleano, ele tem na sua identidade, não é? Desde lá o comecinho de sua fé, aquele desejo de ganhar almas, não é? De falar de Jesus, né? Os nossos pilares são Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Então, dotado deste pensamento, a Assembleia de Deus, e aí falando de Assembleia de Deus, nós queremos incluir também todos os pentecostais, mas nós falamos da Assembleia de Deus porque a Assembleia de Deus é a maior denominação pentecostal do Brasil
e do mundo também, a Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, ela tem essa identidade evangelística, não é? Então, começou em cada esquina alguém falando de Jesus, não é? Em cada praça alguém falando de Jesus, alguém anunciando Jesus. Eu até acho que nós deveríamos voltar a isso. A gente se deixou levar por um pensamento de que vai pôr uma caixinha na esquina, sei o quê, que seja uma caixinha. O que a gente não pode é deixar de falar de Jesus. O pentecostalismo no Brasil. Os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram em Belém do Pará em 19 de novembro de 1910 com seus corações incendiados pela mensagem pentecostal que receberam em Chicago, nos Estados Unidos. Ninguém poderia imaginar que aqueles dois jovens suecos estavam para iniciar um movimento que alteraria profundamente o perfil religioso e até social do Brasil por meio da pregação de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da humanidade. Tá? Então, muito provavelmente, nem mesmo Daniel Berg e Gunnar Wingren tinham ideia de que eles iniciariam o maior movimento pentecostal no mundo, já visto, acho que em todas as épocas, não é? Acho que eles não tinham ideia, não é? Eles não tinham ideia, não é? Se eles olharem aí da eternidade, se eles pudessem olhar para o que se tornou hoje, eles olhariam e ficariam maravilhados, não é? Porque foi algo que realmente teve um impacto muito grande e o comentarista deixa aqui muito claro, alterou o perfil religioso, que até então era maciçamente católico, alterou o perfil religioso e social do Brasil. Como eu venho dizendo, falando aí sobre avivamento na revista de Juvenis, todo avivamento produz transformação social. Então, ao olhar para o próprio avivamento brasileiro de 1910, podemos considerar um avivamento, houve transformação social visível, tá? O perfil social do Brasil mudou, tá certo? Bom, além de pregar Jesus como o único e suficiente Salvador, o batismo no Espírito Santo como uma bênção subsequente à salvação e a atualidade dos dons espirituais, que é aí o que dá aí essa identidade pentecostal à nossa igreja, não é? Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que todas as igrejas cristãs pregam, não é? Mas essa questão, essa ênfase nos dons espirituais. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais e por isso está na identidade assembleana a busca pelos dons espirituais, nas vigílias, nas consagrações, nas manhãs com Deus, nas tardes da bênção, isso aí. Em poucas décadas, a Assembleia de Deus, a partir do Pará, onde nasceu, começou a se estabelecer em todas as vilas e cidades até alcançar os grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre. Não é? E aí o que aconteceu? Em virtude desse crescimento, os pentecostais começaram a fazer diferença no cenário religioso brasileiro. E aí isso, em um determinado momento, os religiosos, os católicos começaram a perceber que estava para acontecer aí uma grande mudança. Então, por exemplo, hoje o Brasil, que era então conhecido como país católico, ele é conhecido como um país protestante. Não é? Um país protestante. Por quê? Porque houve essa mudança, esse crescimento da igreja pentecostal no Brasil e do Brasil para o mundo. Novas igrejas. Desde a chegada do movimento pentecostal no Brasil, 3 ondas já passaram. A primeira onda foi de 1910 a 1950, quando a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã no Brasil eram as únicas igrejas de caráter pentecostal no país. Esta última, porém, anos depois de sua fundação, passou a manifestar crenças que fazem com que hoje muitos evangélicos não a considerem evangélica, mas sim uma seita. Professor, tome cuidado para não entrar nesse pormenor aqui. Eu sempre costumo dizer que eu prefiro falar sempre da nossa casa do que falar da casa dos outros, sabe? Eu acho que é sempre melhor, não é? A segunda onda foi de 1950 a 1975 e foi marcada pelas cruzadas de evangelismo e cura divina, tá?
Então, essa era uma época, aqui no Brasil, um nome que a gente pode citar aqui muito forte, ele vai citar aqui igrejas como do Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo, Igreja Nova Vida, não é? E aqui eu acho que a mais forte que a gente pode citar é a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Igreja Pentecostal Deus é Amor. Eu me lembro que eu nasci em 78 e eu me lembro até hoje das orações do missionário Davi Miranda, hoje já em saudosa memória. Eu estive no templo sede, que não é o templo de hoje, era um templo mais antigo, e enfim, curas ali era coisa comum acontecer. A pessoa espelha um câncer, uma úlcera, paralítico sair andando, surdo ouvindo, cego vendo, era coisa normal acontecer dentro daquele contexto. Casa da Bênção também, não é? Então, o foco desse período aqui eram curas divinas e expulsão de demônios, tá? Então era muito comum também, mesmo na Assembleia de Deus, em todos os cultos, quase, era muito comum, principalmente em reuniões de oração, alguém cair lá, possesso por um espírito maligno, mas sair dali liberto pelo poder do nome de Jesus. Essa meninada de hoje, eles praticamente nunca nem viram, né, alguém ter o corpo possuído por um espírito maligno. Eu me assusto com isso também, porque eu percebo uma estratégia aí maligna, não é? Ele tem possuído muitas pessoas, mas ele já não joga mais as pessoas no chão. Ele já não faz mais as pessoas bagunçar o culto. Meu Deus. Bom, nessa época surgiram também as grandes cruzadas evangelísticas nas Assembleias de Deus, não é? E alguns movimentos aqui. O próprio movimento carismático vai surgir nessa época. A terceira onda, que também é chamada de neopentecostalismo, começou no final dos anos 70 e perdura até hoje, tá? Então, você teve aí 3 ondas do pentecostalismo no Brasil. A terceira onda, a chamada dos neopentecostais, essa perdura até hoje. Modismos de nossa época. Algumas igrejas neopentecostais são caracterizadas por erros como modismos teológicos, criação de novas doutrinas sem base bíblica, inconsistências doutrinárias, usos de elemento de toque na liturgia, fotos, rosas, a ênfase no exorcismo, teologia da prosperidade, em alguns casos, sincretismo religioso, não é? Que é a mistura das religiões, né? Então, por exemplo, o cristianismo com o espiritismo. Preciso ter muito cuidado. Esses dias um cantor muito famoso foi lá num terreiro de Umbanda fazer uma boa ação, mas e aí? Mistura-se muito, preciso ter cuidado. A teologia da maldição hereditária, tá? Ele vai falar aqui de dois exemplos de modismos que têm afetado igrejas neopentecostais, mas o problema é que influencia todo mundo, né? A teologia da maldição hereditária declara insuficiente a obra de Cristo na vida da pessoa, pois afirma que depois de salvo por Jesus, o cristão deve desenterrar o seu passado e o dos seus familiares para quebrar uma a uma todas as possíveis maldições que acometeram seus antepassados e que ainda repousariam sobre eles, senão a libertação não será completa. Além de não ter base bíblica, quem agora está em Cristo, nova criatura é. Essa teologia defende um princípio quase reencarnacionista, estabelecendo um karma na vida da pessoa a partir de seus parentes, tá? Então, é muito importante que a gente entenda isso, não é? Biblicamente falando, os filhos de pais ímpios, eles não vão pagar pelo pecado de seus pais. Claro que em algumas situações, as consequências dos erros dos pais, elas acabam reverberando na vida dos filhos, mas não como uma maldição que passa de pai para filho, né? Que seja hereditário, mal hereditário, não. Mas, por exemplo, se um pai ele é envolvido com coisas erradas, e, por exemplo, ele tem a sua vida tirada, os seus filhos vão sofrer a consequência de terem perdido o pai. Mas isso não significa necessariamente que isso tornou uma maldição hereditária e isso vai acontecer em larga escala nessa família, tá? Então,
Então, não tem muito essa questão. A Bíblia nos deixa bem claro que a responsabilidade é pessoal, não é? Deus vai tratar cada um. Então, não há maldição hereditária e Deus não vai cobrar nos filhos o mal que os pais fizeram, não vai fazer, e nem o inverso também. O uso indiscriminado do óleo da unção é antibíblico. A única aplicação possível hoje está clarificada em Tiago 5,14. No tempo do Antigo Testamento, o óleo tinha outras aplicações, mas no Novo Testamento, o uso nas atividades religiosas é muito específico. Ungir pessoas que estivessem enfermas com o óleo no nome do Senhor, efetuada apenas por obreiros da igreja, acompanhado por unção da cura. Tá? Então, assim, a Bíblia não deixa claro que é para ungir o lugar da enfermidade, se bem que eu não vejo problema nisso, né? Até porque a ideia é que você use azeite, e azeite ele tem uma função, naturalmente de ajudar no processo de cura, não é? Então, eu acho que o grande problema, o maior problema aqui é a unção indiscriminada. Então, ó, eu comprei um carro, então vamos ungir o carro, vamos derramar óleo em cima do carro. Vamos dar aqui a chave, vamos ungir a chave desse carro, vamos ungir o carnê desse carro. Nessa semana, um jornalista conservador foi preso e viralizou uma imagem de um pastor que foi até ele, não sei se na penitenciária onde ele estava, ou se ele estava, acho que ele estava em prisão domiciliar, e ungiu a tornozeleira, né, desse jornalista, a tornozeleira eletrônica. Isso deu um bafafá, o cara vai ungir e tal. Então, esse uso indiscriminado, vamos ungir a casa aqui, vamos ungir o quarto, ungir a sala, não é? Esse uso indiscriminado por qualquer pessoa, então já passa lá e compra um litro de óleo e chega na igreja e sai ungido. Não, a Bíblia diz, está entre vós alguém doente, chame os presbíteros da igreja, eles farão a unção com óleo e orarão no nome do Senhor. O que precisa deixar bem claro é que a cura está em o nome do Senhor. É o nome do Senhor. Quem cura é Jesus. Então não existe azeite santo da unção. Santo da unção. Santo é o crente. Santo é a pessoa. Santo é Deus. Não é? Porque aí as pessoas já começam também a vender o óleo da santa unção. Vamos vender esse óleo, que aí a hora você leva para sua casa esse vidrinho. Né? Agora, olhando para o nosso contexto assembleano, a ressalva que faço em relação a isso é que, para evitar o uso indiscriminado, muitas igrejas aboliram. Existem muitas igrejas que não há sequer oração por enfermos, muito menos unção. Eu estive numa igreja um dia, eu achei algo muito bonito, um exemplo que eu gostaria de aplicar em algum lugar, não é? Muito bonito. O pastor, logo ali após os hinos da harpa, não tem aquela leitura bíblica, e depois uma oração, para começar então a distribuição de oportunidades. Nesta oração, entre a leitura bíblica e a distribuição de oportunidades, o pastor, ele chamou à frente do altar todas as pessoas que estavam enfermas. Todas as pessoas que estavam enfermas. Depois ele chamou todas as pessoas que estavam desempregadas, enfim, que queriam uma oração, ali no começo do culto. E o que ele disse? Ele disse, ó, eu quero que fique nesse canto aqui os enfermos. Por quê? Porque os presbíteros vão descer e vão ungir os enfermos. Nós vamos orar por todos, mas nós vamos ungir só quem está enfermo. Gente, eu achei isso de um discernimento maravilhoso. Então, a minha única ressalva é essa, é que para corrigir o uso indiscriminado, muitas igrejas aboliram, não usam mais, não oram sequer por curas divinas, não é? Não há em muitos lugares nem mesmo a manifestação dos dons espirituais, dom de cura, dom de revelação, dom de profecia, não há manifestação. E olha, irmão, você olha na gavetinha, nem tem mais nada, não tem. Então, eu acho que como o uso disso é bíblico, como a oração para os enfermos é bíblico, está na nossa raiz pentecostal, é um hábito que deve continuar em
todos os cultos, seguindo o que a Bíblia diz, não é? Nós não podemos, nós não devemos copiar esse uso indiscriminado, mas também eliminar aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer também. Eu acho que não é de bom tom, eu acho que não é aconselhável. Bom, essa foi a nossa lição então de hoje. Essa foi o finalzinho aqui do nosso trimestre, não é? E como eu disse, olhando para nós mesmos, algum desses modismos tem tomado conta das próprias igrejas pentecostais, não é? Então nós temos que ter esse cuidado, ter esse olhar. E é isso, meus irmãos. Nós chegamos então aqui ao final de mais um trimestre. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. O próximo trimestre nós vamos estudar a lição Aprendendo com as Cartas. Aprendendo com as Cartas, nós vamos falar sobre as cartas de Paulo. Fica conosco, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima aula. Feliz 2021 para você. Deus abençoe.